Oi gente, tudo bem por aí? Mais um diário de leitura desse livro aqui, Os Buddenbrook, do Thomas Mann. E nesse diário eu vou me concentrar mais em dois personagens que têm ares autobiográficos. Eu já tinha essa percepção ao longo da leitura e só confirmei quando eu li o pós-fácil, que por sinal é maravilhoso e terá um vídeo dedicado apenas a ele. Que são os personagens pai e filho, Thomas Buddenbrook e Hanno Buddenbrook. Vamos lá? Como eu comentei no primeiro diário, Mann cria aqui personagens muito complexos e que passam por transformações ao longo da narrativa. Thomas Buddenbrook, o filho prodígio, é um deles. Ele, em um determinado momento da trama, vai passar por uma crise existencial e vai se perguntar o que de fato ele realmente é. Ele não se sente preenchido pelo cotidiano da vida prática e as questões existenciais vão passar a angustiá-lo. Separei um trechinho. Muitas vezes, nas horas de depressão, Thomas Buddenbrook perguntava a si mesmo o que era ele no fundo e o que no fundo lhe dava direito a julgar-se como um pouquinho superior a qualquer um dos seus concidadãos. Além disso, Thomas Buddenbrook passa a sentir um certo incômodo ao ver características dele próprio espelhadas no sócio dele, o Sr. Marcos. Características essas relacionadas à mesquinhez e um certo pedantismo. Separei um trechinho para vocês. A meticulosidade circunspecta do velho Sr. Marcos chegara a ser, no decorrer dos anos, completa mania e esquisitice. Mas, nos últimos tempos, tornara-se para Thomas Buddenbrook algo de insuportável, irritante e ofensivo, pela circunstância de que ele mesmo, a miúde, com horror, tinha de observar em si próprio traços semelhantes. E esse processo também aconteceu com Vronsky em Anna Karenina. No momento da visita do príncipe de um outro país, ele vê o quanto ele é vaidoso e tolo, características espelhadas nesse duplo, nesse príncipe. Thomas Mann deixa muito claro como a vida de aparências demanda muita energia, porque no fim é uma grande encenação. E além de levar a esse cansaço, leva a um grande sentimento de vazio. A existência de Thomas Buddenbrook já não era senão a de um ator para quem a vida inteira, até as mínimas e mais triviais bagatelas, se tornou mera representação que, exceção feita de algumas breves horas de solidão e descanso, constantemente lhe exigia e devorava todas as forças. E esse cansaço era algo que não passava despercebido pelo filho, Hanno Buddenbrook. E ele mesmo vivenciava um conflito e um cansaço por carregar o peso nas costas de ser o grande sucessor dessa família. E aqui eu quero ressaltar a poesia da prosa do Mann nas passagens referentes ao Hanno Buddenbrook, que nesse momento ainda é uma criança. Thomas Mann vai nos contar com um tom saudosista e de nostalgia vivências próprias da infância, como o veraneio durante as férias. E com toda a genialidade ele consegue transmitir isso no seu texto com um olhar infantil. A gente consegue enxergar pela perspectiva da criança. Separei um trechinho. 4 semanas, um espaço de tempo que no início era impossível medir, abranger com a vista e em cujo remate não se podia acreditar. Parecia até blasfêmia, pouco delicada falar de um fim. Jamais o pequeno Johann compreendeu como esse ou aquele professor ousava, no fim das aulas, pronunciar locuções como, por exemplo, neste ponto continuaremos depois das férias. E nessas passagens do veraneio de Hanno Buddenbrook, sentimos ares autobiográficos e de uma grande admiração do próprio Thomas Mann pela imensidão do mar. Separei um trechinho. Mas o mais indicado era sempre voltar para o mar. Ainda no crepúsculo, o rosto virado para o horizonte aberto, Hanno permanecia sentado na ponta do mole, acenando com um lenço para os grandes navios que passavam.
Escutava como as pequenas ondas, num suave tagarelar, se chocavam contra os blocos dos penedos. Toda a vastidão que o cercava estava cheia desse sussurro brando e magnífico que bondosamente alentava o pequeno Johann e o persuadia a fechar os olhos, presa de excessivo contentamento. E essa percepção da admiração e respeito pelo mar do Thomas Mann também fica clara no pós-fácil escrito pelo autor para o livro Anna Karenina, do Tolstói. Vou ler as primeiras linhas desse pós-fácil. Hoje, às 10 horas da manhã, é maré cheia. As águas trazendo espumas borbulhantes e águas vivas, essas crianças primitivas do mar que a grande madrasta indiferente deixará na parte seca, entregues à morte por evaporação. Algo que Tony Buddenbrook fez na sua juventude, quando também veraneou como sobrinho Hanno Buddenbrook. Inclusive, a tristeza de Hanno Buddenbrook ao deixar a casa de veraneio para voltar para a cidade lembra muito a tristeza da sua tia Antonie ou Tony Buddenbrook. Ambos sentem como se estivessem deixando sonhos para trás, uma grande metáfora muito bonita usada por Thomas Mann. E aqui eu queria salientar uma riqueza literária. O Thomas Mann, ele fecha um arco literário dando coesão ao texto, usando o mesmo trecho que usou, se remetendo a anos atrás a Tony Buddenbrook, agora na partida de Hanno Buddenbrook. Acorreram crianças descalças, fitando a carruagem com olhares curiosos. Elas não precisavam ir embora. E com esse tom nostálgico eu finalizo esse diário sobre os Buddenbrook, mas eu ainda volto para trazer alguns temas que me chamaram a atenção nesse livro e também para falar do pós-fácil. É isso, beijo e bom fim de semana para todo mundo!